Você já deve ter lido aqui nos comentários do Meteoro Brasil as seguintes frases, tá, queridos? Cadê o Álvaro? Devolve o canal pro Álvaro. Não vai devolver o canal pro Calvo? Não vai devolver o canal realmente pro Álvaro? Vocês devem ter visto muitos comentários aqui no Meteoro Brasil. E nesse vídeo, eu vou responder para vocês essa pergunta. Mas eu vou dar umas certas respostas surpreendentes. Meu nome é Pedro Zambarda, sou colaborador aqui do Meteoro Brasil. E esse é o vídeo sobre o ataque coordenado que o Meteoro Brasil está sofrendo. Gente, eu vou explicar que as coisas aqui no Meteoro Brasil estão indo muito além de comentários inocentes. Eu sou jornalista investigativo e eu acompanho o MBL desde o dia da fundação do MBL. O Renato Batista, que foi candidato deles, e nem vale a pena ficar falando muito a respeito dessa pessoa, o Renato Batista falou numa live do MBL para as pessoas irem na caixa de comentários do Meteoro, para as pessoas perguntarem coisas para os apresentadores do Meteoro, para cupinizar o nosso conteúdo. E a ideia deles é que pessoas de direita, pessoas de extrema direita, se passem por comentaristas de esquerda. Isso é uma orientação de um movimento político que tem o seu viés de extrema direita. Eles seguem orientações do Renan Santos. O Renan Santos foi fundador desse movimento lá em 2014, tá, gente? Alô petistas, não é 2013. 2014, eu tenho o dia que o MBL foi fundado. Eles resolveram fazer live atrás de live, atacando o Meteoro Brasil. Então, vamos lembrar direitinho o que é o Movimento Brasil Livre, porque ele tem muito mais relação com a extrema-direita do que eles gostariam de ter, porque eles tentaram sair do bolsonarismo, eles tentaram sair desse movimento. Então, vamos trazer primeiro um comentário do deputado Glauber Braga. O deputado Glauber Braga consegue resumir o que é o MBL em pouquíssimos minutos. E eu consigo mostrar para vocês aqui exatamente o que ele quis dizer com isso. Vamos lá. Polícia Legislativa, eu não figuro lá como investigado, eu figuro lá como vítima desse mesmo provocador. E sabem por que o deputado Kim Kataguiri não aparece mais aqui? Porque nas sessões do Conselho de Ética ficaram demonstradas as relações do MBL com figuras nazistas. E eles sabem que isso está comprometendo a possibilidade de formalização de um partido político. Sabe, desde aquelas revelações, quantas vezes mais eles falaram sobre a minha pessoa, sobre mim, nas redes deles? Nenhuma, relator, nenhuma. Até que aquela audiência aqui acontecesse, eles falavam o tempo inteiro, toda semana, pressionando por um processo de cassação. Quando foram reveladas as relações do MBL com organizações nazistas e o acobertamento que eles fazem de membros do MBL com essas organizações, e eu cito o nome, o senhor Benjamin Pontes, que estava lá comemorando junto com eles no congresso ou no encontro do MBL, eles não mais aqui apareceram e não vão aparecer. E se aparecer, porque com certeza nesse momento ele está me ouvindo, ele sabe o que eu estou dizendo, ele sabe que vai ser confrontado com essas relações e sabe que o questionamento que vai ser feito a ele é o que foi feito com o senhor Benjamin Pontes, que tem relação com o senhor Vic Vanilla, e as outras relações que eles estabeleceram com nazistas. Por isso que eles saíram. E o terceiro ponto, que eu não... Relação com nazistas, com simpatizantes de supremacia branca. É muito importante esse vídeo que eu estou gravando para vocês tirarem da frente de vocês que o MBL é só um grupo de direita. Nunca foi. Nunca foi um grupo de direita. O MBL adora diferentes vertentes de extrema direita. E eu, como repórter,
e o Meteoro também como canal, acompanhamos eles desde o dia 1, desde quando o MBL foi fundado. Eu fiz uma reportagem no dia em que o MBL foi fundado. E eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo, o que é muito interessante. Eles foram fundados no dia 1º de novembro de 2014, há mais de 10 anos, no Fora Dilma. E foi um protesto, inclusive, que eu fui expulso por um militarista. A gente estava acompanhando diretamente por lá. Quem que é o MBL, meus caros? Na época, o MBL foi formado por ex-assessores da campanha de Paulo Batista, do Raio Privatizador, e por filhos de políticos de Vinhedo. Quem me contou isso, gente, foi a cena política de Vinhedo, no interior de São Paulo. Eles são filhos de políticos do MDB e do PSDB. As informações na época foram checadas com políticos do PSB na região. Eu chequei. Enquanto isso, eles se vendiam para a Folha de São Paulo como uma onda de renovação política sem partido, o que nunca foi verdade. Era a deturpação das chamadas Jornadas de Junho de 2013, protestos de esquerda que foram sequestrados pela extrema-direita. Se você quiser entender 2013, se você quiser sair das narrativas falsas a respeito de 2013, estuda o MBL. E para vocês terem uma ideia, o Paulo Batista do Raio Privatizador, ele foi, inclusive, manchete lá, foi reportagem justamente no New York Times. New York Times fez matéria na época. E graças a essa campanha de extrema-direita, gente, porque a direita paulista não aceitava perder a eleição novamente para Dilma Rousseff. Foi o Fora Dilma que criou o MBL. Foi o Fora Dilma que criou espaço para que Bolsonaro ganhasse as eleições. Otávio Frias Filho, hoje barão de imprensa falecido, deu uma coluna de opinião para Kim Kataguiri, o líder do MBL. E é claro que a Folha de São Paulo, aquele jornal que você conhece que forneceu carros para a ditadura militar, voltaria a fortalecer a extrema-direita paulista, quando eles viram no horizonte a possibilidade, justamente, de que a esquerda tivesse mandatos atrás de mandatos na liderança. A gente teve, então, esse movimento de extrema-direita justamente justificado pelo maior jornal público naquela época. Kim Kataguiri teve espaço na Folha de São Paulo até 2017. Dentro da mídia corporativa, da chamada grande imprensa, o MBL foi o germe, meus caros, do gabinete do ódio. A esquerda criou diversos veículos na época de 2013 para cobrir as ruas e as críticas que existiam ao governo Dilma. Veio Mídia Ninja, surgiu os Jornalistas Livres. Eu estava na reunião de criação dos Jornalistas Livres e eles chegaram a ser entrevistados na época pelo Roda Viva da TV Cultura. O Roda Viva da TV Cultura deu esse espaço para a Mídia Ninja. Foi uma coisa realmente muito interessante naquela mesma época. E aí tem uma reação justamente da extrema-direita. Você tem de um lado Jornalistas Livres. Jornalistas Livres, ele surgiu logo depois da Mídia Ninja, que está aí na tela para vocês. Vocês estão vendo aí o Pablo Capilé e o Bruno também, que fez parte da fundação da Mídia Ninja. Você vê eles aí na tela. Bruno Torturra estão aí na tela. Você vê os dois, eles criam Mídia Ninja, depois tem Jornalistas Livres com a Laura Capriglione, e aí a extrema-direita começa a emular esses veículos. Surge o ceticismo político, surge o jornalismo livre, surgem diversos sites e páginas de Facebook que criam um ecossistema de comunicação do MBL. O MBL sempre fez esse expediente que eles estão fazendo com o Meteoro Brasil agora, de fazer ataques via comentários, de culpinizar o conteúdo dos outros. Você tem os Jornalistas Livres, eles criam Jornal Livre. Eles vão criando espelhos. Eles vão criando perfis fakes, por exemplo, para atacar a jornalista Mônica Bergamo.
eles fazem esse tipo de coisa. Eles moldaram a comunicação digital, especialmente no início via Facebook, depois YouTube, Twitter, para criar os grupos que depois iriam para o WhatsApp, fazer ataques contra a esquerda e os democratas. E quem conta isso para a gente, pessoal, é uma pessoa que trabalhou com o MBL. Eu tomei um café com ele num Starbucks, nos arredores da Avenida Paulista, e eu conversei com Luciano Ayan. Luciano Ayan foi um dos principais comunicadores do MBL. Aqui tem uma foto dele diretamente lá no café. Eu encontrei pessoalmente com ele em 2019, com Bolsonaro já presidente da República. Quem conta isso não sou eu, Pedro Zambarda, é um cara que esteve dentro dessa estrutura. Ele não é uma figura de esquerda. Em 2019, com Bolsonaro eleito, ele que foi um dos ex-comunicadores, Carlos Augusto Moraes Afonso, conhecido como Luciano Ayan, deu uma entrevista dizendo arrependido do que fez pelo MBL. Embora ele diga que se arrependa, ele teve sim, tá, gente? Em 2015, em 2016, quando a Marielle Franco foi assassinada, ele tem responsabilidade no que ele fez ali atrás. Foi Luciano Ayan, que repercutiu a notícia da suposta ligação de Marielle Franco com Marcinho VP no dia do seu assassinato. Uma notícia, e esse recado aqui é para o Mamãe Falei, que adora falar isso aí. A notícia dada pela Mônica Bergamo era só uma informação sobre a desembargadora. O jornal pró-MBL, Ceticismo Político, comemorou, forçou o título de Mônica para dar a entender que a conexão de Marielle com o crime organizado era verdadeira. Ela não era. Isso é fake news e foi perpetuado pelo MBL. Marielle foi brutalmente assassinada com vários tiros, inclusive na cabeça, enquanto o MBL fazia esse tipo de coisa nas redes sociais. Provavelmente no maior crime político dos últimos anos. O Meteoro, na época, conversou diretamente com o Marcelo Freixo. É um crime político que envolve políticos graúdos do Rio de Janeiro, milícias, e que a família Bolsonaro tem pavor desse crime por conta de envolver pessoas próximas. Ayan disse em um café Starbucks, perto da Avenida Paulista, o seguinte, e ele diz está nessa matéria. Essa matéria está na tela, para que vocês não digam que eu estou inventando as informações. Está aqui na tela. Ele diz o seguinte: o blog publicou muitas notícias comentadas entre 2014 e 2018. Foi nisso que eu acabei me estrepando ao citar a declaração da desembargadora Marília Castro sobre o caso Marielle, declaração que dona Marília Castro não conseguiu provar. Na opinião dele, não era uma fake news, mas foi, de fato, uma imprudência, segundo o Ayan, ter dado voz para o qual a desembargadora não tinha provas. Esse tipo de coisa que eu me arrependo. O que ele diz em seguida? Se você me perguntasse isso naquela época, sobre aquele clima, eu veria de outra forma. Mas passados 18 meses, eu entrevistei em 2019. Vejo que não havia motivo sequer para ter feito aquela matéria. Não era para ter feito aquela matéria. Aquilo afetou a família da Marielle, MBL. Aquilo afetou a família da Marielle. Eu não conhecia muito o trabalho de Marielle, responsabilidade do MBL, tá? Porque o ceticismo político sozinho não teria o alcance que teve como site do MBL. Depois fui saber que a vereadora era muito mais moderada do que eu pensava e ela era respeitada por setores da polícia militar.
Na época, as minhas páginas de Facebook foram derrubadas. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Foram derrubadas com razão. E as páginas de Ayan não eram pequenas, não. Do golpe contra Dilma, o MBL criou provavelmente a maior estrutura de gabinete do ódio contra a esquerda. Era um movimento orquestrado, como estão orquestrando agora contra o Meteoro, organizado e com contribuição de setores da grande imprensa. Não à toa foi um impeachment sem crime de responsabilidade. E aí eu vou mostrar para vocês, meus caros, na tela, como é esse sistema. Esse sistema foi rastreado na época. Esse sistema tinha ranking na época. Tinha gente que sabia exatamente na época. Era um ranking semanal. Em 2018, na pré-eleição de Jair Bolsonaro, o jornalista Pedro Burgos, acho que hoje ele é professor, se eu não me engano, o jornalista Pedro Burgos fez uma compilação de dados de páginas políticas, incluindo portais de notícias e grupos políticos. Era uma época do ápice do Facebook como rede social. Nas 12 maiores páginas naquela rede social, 7, e eu estou desconsiderando os veículos do Grupo Globo que são de direita, 7 delas eram conteúdos de extrema direita. No topo da lista aparecia Quebrando Tabu, de esquerda, que replicava muito conteúdo de mídia ninja e promovia, na verdade, né, meus caros, pautas como a legalização da maconha. Mas a base da lista trazia os seguintes grupos de extrema direita. MBL no topo da lista, que era alimentado por ceticismo político e jornal livre. E outras publicações de fake news pró-extrema direita, seguido pelo Vem Pra Rua Brasil, do Rogério Schecker. Não confunda, meus caros, com o Nas Ruas, de Carluxa Zambelli. Tem que saber o que é cada grupo. Folha Política, que chegou a ter programas de Kim Kataguiri com o Ficha Social. Movimento contra a Corrupção, que teve participação de Alexandre Frota. Além de Joyce Hasselman, Joyce que era na época maior do que Jair Bolsonaro, e a Juventude contra a Corrupção de Sérgio Moro. Todo esse ecossistema ajudou a criar o gabinete do ódio. E quem conta isso não são os jornalistas de esquerda, todos suspeitos, afinal de contas, esquerdistas, todos não dá para confiar. A gente vai pegar então, meus caros, uma reportagem que relata sobre um grupo chamado Internet Livre. E o Internet Livre, ele consegue explicar direitinho o que é isso. Um grupo que funcionava como uma torre de Babel, meus caros. Uma torre de Babel. Vocês estão aí com uma entrevista com uma ex-integrante desse grupo. Uma das pessoas que estava nesse grupo conta o que existia lá dentro. O que ela diz? Era um grupo de WhatsApp criado pelo Luciano Ayan, logo após a derrubada de várias páginas de direita nas redes sociais. Na época, dentro da bolha da direita, era usual denunciarem conservadores e liberais que eram vítimas de perseguição do establishment, da imprensa e das plataformas. Afirmavam que seus perfis ou publicações eram constantemente bloqueados pelo Facebook, por exemplo. Quem que estava lá? O pessoal conta quem estava. Olha só. Leandro Ruschel, Rodrigo Constantino, Ana Paula Henkel, todo mundo que está na Revista Oeste hoje em dia e que está defendendo os golpistas que tinham militares que tentaram assassinar Lula, Alexandre de Moraes e Alckmin. Flávio Morgenstern, Bia Kicis, que viraria deputada, Caio Coppola, Paulo Eduardo Martins, Flávio Gordon, eram alguns dos nomes. Eram mais de 100 pessoas nesse grupo de WhatsApp, extremamente radicalizado, mas radicalizado no sentido de extrema-direita, não em outros sentidos. Renan Santos, do MBL, estava no grupo, e na época também Eric Balbinos. Eric Balbinos saiu do MBL, inclusive foi denunciar o grupo. Segundo o que essa pessoa diz, era uma torre de Babel. Muitas postagens diárias e quase todas pró-Bolsonaro.
A dinâmica não era verticalizada, alguém postava uma notícia, um print ou um ataque a algum jornalista e logo depois outros compartilhavam em suas redes sociais a mesma notícia ou pontos de vista semelhantes na época das eleições de 2018. O MBL não quer que você lembre dessas ligações deles com o bolsonarismo. Aqui no Meteoro a gente lembra. Não quer que vocês lembrem que eles lideraram as interações digitais no período pré-Bolsonaro. E eu vou mostrar para vocês por que eles eram tão bolsonaristas na época. Por que eles eram tão bolsonaristas na época? Porque tem uma foto que prova como é que eles eram tão extremistas. E a gente vai mostrar neste momento aqui para vocês. Lembrando para vocês se inscreverem, apoiarem o Meteoro Brasil, porque é importantíssimo esse apoio. Olhem essa foto da época, do Mamãe Falei, o cara que gosta de fazer debates. Nesta foto que o Mamãe Falei hoje esconde, ele aparece com o Eduardo Bolsonaro e uma declaração, segurando uma espingarda 12, falando: eu pacificamente vou te matar. Falamos bastante sobre o passado do MBL. Então vamos pegar, gente, presente. Vamos pegar a época da pandemia. Vamos pegar um vídeo que a gente pode acompanhar. Vamos pegar um vídeo de um canal de direita. Vamos começar a falar sério a respeito de nazismo? Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo também que a figura mais blindada do MBL quer esconder de vocês. Um vídeo que está num canal acima de qualquer suspeita. O canal Antagonista, que hoje é claramente um canal bolsonarista. Eu quero mostrar para vocês aqui o Antagonista e eu quero mostrar para vocês aqui o que o Kim Kataguiri falou naquela época. Não esquecendo, curtam, compartilhem e acompanhem tudo que a gente está fazendo aqui no Meteoro Brasil. Vamos lá, gente. Eu defendo, e acredito que o Monark também defenda, é que, por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que o sujeito defenda, isso não deve ser crime. Por quê? Porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia antidemocrática, tosca, bizarra, discriminatória, é você dando luz àquela ideia, para que aquela ideia seja rechaçada socialmente, e então socialmente rejeitar o pesado. Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Segundo o Kim Kataguiri, sim! Ele depois se retratou, porque ele viu o que aconteceu com o Monark. Mas no famoso Monark Day, e quem fala Monark Day são os próprios integrantes do Flow Podcast, tá, gente? Entrevistei alguns deles e eles falam sobre isso. Embora Monark tenha defendido a legalidade de um partido nazista, seguindo preceitos de liberdade de expressão absoluta, do famoso anarcocapitalismo e dos americanos também, uma piada ruim aí que constitui a base do Donald Trump, não foi só Monark que defendeu algo reprovável. Tabata Amaral é testemunha do que o Kim Kataguiri disse sobre a Alemanha ter criminalizado o nazismo. Kim, foi errado ter criminalizar nazismo na Alemanha? Ele responde claramente, e vocês viram no vídeo agora há pouco. Acho. Isso está no vídeo do site Antagonista. Tá lá. Tá registrado. O influenciador ex-satanista, eu estou trazendo para vocês informações muitas que foram ditas pelo deputado Glauber Braga e outras informações que eu apurei. Mas todos esses dados são colocados aí para quem pesquisar minimamente o MBL. A gente tem a proximidade do MBL com esse Vic Vanilla. O Vic Vanilla fez esses tipos de postagem, meus caros, nas redes sociais dele, que a gente pode ver aqui todo mundo junto. Olha só, eu vou trazer para vocês também na tela isso. Ele fez postagens em que ele relativiza o nazismo, ele se identificando como um homem judeu-cristão. Um homem judeu-cristão faz esse tipo de post aqui que eu vou mostrar para vocês. Uma associação que acaba também colocando conservadores como se fosse algo. Na verdade, esse tipo de prática nada tem a ver com o pensamento conservador, né? Se você pega, por exemplo, um fomento, porque isso fomenta uma intolerância, né? Uma intolerância religiosa, uma intolerância racial, uma intolerância com o diferente, né?
E exatamente, o conservadorismo ele se posiciona contra esse tipo de coisa. Né? Você pega, por exemplo, Karl Popper, né, quando ele escreve A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, que é um dos maiores filósofos da ciência do século passado, e ele propõe o paradoxo da tolerância, né? E ele não é um pensador que se possa dizer que seja progressista ou esquerdista, ou coisa do gênero, como algumas pessoas usam. Ele é um pensador, um filósofo de perspectiva liberal, de perspectiva conservadora. Esse é o Vic Vanilla, um cara que faz apologia ao nazismo e andando no bairro da Moca, ele é flagrado armado, tá, meus caros? Armado. Ele anda armado, Vic Vanilla, com alguma coisa ali no bolso que parece de fato uma arma. E ele compartilha isso nas redes sociais, tá? É esse sujeito aqui com quem o MBL conversa. Olha aí, é uma arma de fogo, claramente, quando ele filma as outras pessoas. Esse aí é o blogueiro ultraconservador Vic Vanilla. O colunista do Intercept Brasil, João Filho, na época das eleições, quando teve o Monarch Day, quando teve essas falas do Monarch a respeito do nazismo, ele lembrou também que essas referências supremacistas não incomodam outras figuras políticas, como o próprio Sérgio Moro. Então, muita gente cogitou na época que o mandato de Kim Kataguiri deveria ter sido, na verdade, meus queridos e queridas, ele deveria ter sido cassado. Kim Kataguiri deveria ter sido cassado pelo que ele falou no Flow. Mas os políticos graúdos, e antes de 2022 ele já tinha se reunido com o Bolsonaro, nunca se incomodaram com os posicionamentos do Kim. O Kim, que é o cara mais protegido do MBL. Eu escutei um boato um tempo que Kim Kataguiri ia sair do MBL. Eles ficaram tão assustados que eu acho que devem ter dado um jeito dele continuar lá no grupo para não rolar nenhuma mudança. O Kim Kataguiri é muito protegido e é o único cara que tem alguma reputação dentro do MBL. Os outros são todos novos e imaturos e a gente tem que entrar, falando em novos e imaturos, nas questões de financiamento desse grupo. Aí é importante a gente lembrar uma matéria muito importante da Marina Amaral, lá de 2015, quando esses grupos de direita começaram a pipocar no Brasil para dar um golpe. Quando esses grupos de direita não admitiam a vitória das esquerdas no país. Essa reportagem é muito boa sobre a nova roupa da direita e ele trouxe pela primeira vez as informações a respeito do financiamento internacional, principalmente através de uma figura que hoje não é muito falada no MBL, que é o Fábio Osterman, que foi um dos seus fundadores e depois foi para grupos liberais como Partido Novo, Livres, esse tipo de coisa. O que diz a matéria da Pública na época? O gaúcho Osterman, o mineiro Juliano Torres e o gaúcho Antônio Ling são fundadores do EPL, a versão local do Students for Liberty, uma organização-chave na articulação entre as think tanks conservadoras americanas. Conservadores, leia-se trumpistas, tá, gente? São grupos trumpistas. Isso que é importante a gente lembrar aqui. Especialmente que se definem como libertários, e a juventude antipopulista da América Latina. Mr. Schoffen, presidente da Atlas Network desde 1991, é mentor deles. A Atlas Network, nome fantasia da Atlas Economic Research Foundation desde 2013, é uma espécie de meta think tank especializada em fomentar a criação de outras organizações liberalistas no mundo, com recursos obtidos com fundações e parceiras dos Estados Unidos e ou canalizados dos think tanks empresariais locais para a formação de jovens líderes, principalmente na América Latina e na Europa Oriental, de acordo com o formulário 990, que todas as organizações filantrópicas têm que entregar à Receita dos Estados Unidos. A receita da Atlas em 2013 foi de 11,45 milhões. Recursos destinados para atividade fora dos Estados Unidos foi de 6,1 milhões, dos quais 2,8 milhões para a América Central e 595 mil dólares para a América do Sul. Com exceção do Instituto Fernando Henrique Cardoso, todas as organizações citadas compõem a rede Atlas Network. E é importante a gente entender aí a relação da Atlas justamente com os primeiros movimentos do MBL.
Foi ali em 2006, e esses movimentos viam de uma década antes. Em 2006 foi lançada oficialmente a primeira think tank de direita no Brasil, muito apoiada pelos grupos de imprensa tradicionais, o Instituto Millennium. Armínio Fraga, escolhido para ser o ministro da Fazenda de Aécio Neves se ele vencesse as eleições, é sua figura mais conhecida no campo econômico. Seus mantenedores são a Gerdau, a Editora Abril. Eles tinham um blog na revista Exame, eu sei disso porque eu trabalhei lá, conheço essa estrutura. E a Potencial Seguradora, uma das empresas de Salim Matar, dono da locadora de veículos Localiza, e que foi ministro do Bolsonaro. A Suzano, que apoiou a Carla Zambelli, o Bank of America Merrill Lynch e o grupo Évora, dos irmãos Ling, também são parceiros. William Ling participou da fundação do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, em 1984, que, formado por jovens líderes empresariais, organiza o fórum desde a primeira edição. Seu irmão Winston Ling é fundador do Instituto Liberdade do Rio Grande do Sul e seu filho Antônio Ling é ligado ao Grupo Estudantes pela Liberdade, que criou o MBL. O MBL foi criado por grupos estrangeiros. O empresário do grupo Ultra, Hélio Beltrão, filho de ministro da ditadura militar, também está entre os fundadores do Instituto Millennium, embora tenha o seu próprio instituto, o Mises Brasil. E aí é importante a gente entrar nessa questão, meus caros, do financiamento do MBL. E aí a gente vai entrar, vamos sair então um pouco, o MBL vai falar nessa parte do vídeo, que esse esquerdista aí está fazendo teoria da conspiração, falando de ONGs internacionais, que eles não têm nada a ver com isso. Tudo bem, vamos então falar sobre a família Santos. Vamos falar dos embrólios da família Santos na justiça, porque eu conversei na época com o repórter Vinícius Segala e eu também cobri os processos do Renan Santos na fundação do MBL. Então a gente vai trazer aí para vocês todas as informações e também como, depois da prisão do Luciano Ayan, apareceu o MBL ocupando um imóvel de luxo. Um imóvel de luxo. Um imóvel de luxo no Morumbi. Olha só que bonitinho que eles são. Eles gostam de falar de dinheiro público dos outros. Eles gostam de falar da gastança. Mas a gente vai revirar as matérias antigas deles, lá de 2016. Primeira matéria do Vinícius Segala aqui, lá no UOL. Vinícius trabalhou 9 anos no UOL. Líder do MBL responde a mais de 60 processos e sofre uma cobrança de 4,9 milhões. Reportagem de Pedro Lopes e Vinícius Segala sobre o Renan Antônio Ferreira dos Santos, um dos 3 coordenadores nacionais do MBL e o homem que realmente é o nome do MBL. Aí eu tomei um café com o Vinícius e eu descobri que não eram 60 processos, eram 125, e ele teve bens leiloados para pagar dívidas. Esses caras querem dizer para o Meteoro Brasil e para o público do Meteoro que eles são honestos. Que eles são honestos. Que eles não têm nenhum problema enquanto empresários, enquanto pessoas jurídicas. Eu tomei um café com o Vinícius Segala no UOL e trocamos figurinhas naquela época. Vinícius deu furo no portal de que o MBL também recebeu, meus caros. Aí a gente vai mais longe. Aqui estamos falando da família Santos. O Vinícius deu furo que o MBL tinha uma máquina de partidos. Tinha uma máquina de partidos que financiaram os seus movimentos do Fora Dilma. Áudios mostram que partidos financiaram o MBL nos atos pró-impeachment. Reportagem do UOL, também do Pedro Lopes e Vinícius Segala. O MBL, entidade civil criada em 2014 para combater a corrupção e lutar pelo impeachment da presidenta Dilma, recebeu apoio financeiro como impressão de panfletos, uso de carros de som, dos partidos políticos como MDB e Solidariedade. Quando fundado, o movimento se definia como apartidário e sem ligações financeiras com siglas políticas. Mentirosos! Mentirosos! Eles faziam campanhas também permanentes para pegar dinheiro das pessoas, e uma fonte conversou comigo nesse processo todo de cobertura do MBL, me disse que o Renan Santos recebia ligações diretas do senhor Michel Temer. Michel Temer
ligava diretamente para eles. Mas eu estou falando de coisas de 2016, eu estou falando de coisas do passado. Vamos, então, para as eleições de 2020, quando uma corretora de imóveis, que era vice do Mamãe Falei, acionada por débito no IPTU, tinha interesse em concorrer pelo Conselho do Parque do Ibirapuera. O Conselho do Parque do Ibirapuera. Olha o interesse do MBL por ocupar coisa pública. O ano de 2021 terá eleições dos conselhos gestores em pelo menos 80 parques de São Paulo. Foi no ano seguinte. Um deles foi Ibirapuera. Tradicionalmente, as votações ocorrem presencialmente utilizando uma urna eletrônica. O que aconteceu e o que o MBL fez na época? Representantes dos frequentadores do parque serão eleitos individualmente pelo voto direto naquela época e secreto, preferencialmente no processo eletrônico, em um programa desenvolvido pela Prodan. Ainda não se sabe se essas eleições ocorrem em urnas ou formas digitais. No mês de março de 2019, a construtora Construcap foi considerada vencedora da licitação para a concessão do Parque Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo. A empresa apresentou uma proposta de 70 milhões pela concessão que vale 35 anos. A empreiteira foi derrotada na justiça. O então presidente Roberto Ribeiro Capobianco foi preso em 2016 na Operação Lava Jato e condenado em 2018 pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos de prisão. Fontes que entraram em contato com o DCM, minhas fontes, abordando as suspeitas envolvendo candidatos ao Conselho do Gestor do Ibirapuera. No entanto, o Diário Oficial mostrou mais. Há entre os candidatos para fiscalizar um dos mais importantes parques de São Paulo, nomes do Movimento Brasil Livre do youtuber Arthur Duval, o Mamãe Falei. A vice envolvida com imobiliária. Os nomes de Adelaide Castro de Oliveira, Amanda Vettorazzo, Guto Zacarias e Ian Garcês e Ricardo Almeida são ligados ao MBL e estão na lista de candidatos a serem escolhidos pelos frequentadores do Ibirapuera. Ricardo Almeida, que é um ideólogo, inclusive, que gosta de citar a Nova Resistência. Amanda Vettorazzo, líder do MBL, foi candidata a vereadora pelo Patriota e concedeu uma entrevista sobre o protesto fora Bolsonaro. Guto Zacarias é assessor de Mamãe Falei e participou do clipe de Fernando Holliday, a reeleição à Câmara Municipal. Os caras fizeram bagunça com dinheiro público, meus caros. Sendo que o Ricardo Almeida também é auxiliar parlamentar aí de todos eles. E aí é o seguinte, meus queridos, o nome que chama mais atenção, no entanto, é de Adelaide de Oliveira. E quem é ela? Adelaide, segundo o seu LinkedIn, é diretora de vendas online da Lopes Consultoria de Imóveis. Além do seu trabalho na imobiliária, hoje, na época, no Partido Patriota, eles não estão mais lá, foram para o União Brasil, ela foi uma das coordenadoras do movimento de direita antipetista Vem Pra Rua. Lembra daquele ecossistema do Gabinete do Ódio lá no comecinho, no Fora Dilma? MBL estava liderando e tinham outros movimentos aí que eventualmente a Adelaide estava por lá. Foi candidata a vice-prefeita da capital paulistana na chapa de Arthur Duval, o Mamãe Falei, teve 522 mil votos, 9,78%. De acordo com a Veja São Paulo, Adelaide de Oliveira foi acionada pela Prefeitura de São Paulo por dívidas no IPTU e queria rediscutir o imposto como candidata. São esses assessores e essa ex-candidata a vice-prefeita que têm ligações com empresas que querem representar os frequentadores do Ibirapuera no Conselho Gestor do Parque. E aí tem uma controvérsia no Morumbi envolvendo o MBL. Em janeiro de 2021, o DCM divulgou com áudios que o MBL expulsou cerca de 150 integrantes em torno de controvérsias com gastos de campanha. Esses ex-integrantes chegaram a ser presos. Um dos que foi preso e depois solto, sob uma alegação que aparentemente é falsa, foi o Luciano Ayan. Eu o entrevistei antes dele ser preso. Um ano antes, o movimento de direita mudou de sede para um imóvel modesto da Vila Mariana para um prédio luxuoso. Esse prédio no Morumbi, chamado América Business Park. Eu consultei na época, tá, queridos? O aluguel da sala comercial do conjunto do imóvel varia de 4 mil até mais de 10 mil reais. O imóvel, de acordo com fontes consultadas pelo Diário no site do imóvel, pertence a 5R. Uma reportagem da Isto é Dinheiro de 2012 aponta que um dos donos da empresa é Paulo Rossi, família dona da incorporadora Rossi. E onde é que Paulo Rossi aparece
com o MBL? Com o Rubinho Nunes, o ex-MBL, que fez ataques ao padre Júlio Lancelotti mais recentemente. Olha como as contas se fecham, gente. Olha como o MBL não consegue explicar nem direito o que mantém os interesses privados inconfessáveis desse grupo político. Isso é muito importante que as pessoas saibam, que o público do Meteoro saibam com que vocês estão se metendo, ou, eventualmente, os apoiadores do MBL que vêm manifestar sobre eles aqui. Eu peguei esses dados das contas públicas dos candidatos. Paulo César Pedroso Rossi Cupoloni aparece como um dos doadores da campanha do advogado Rubinho Nunes, dando R$10 mil. Está na prestação de contas oficial de 2020. Só deu R$10 mil? E esse imóvel aí de luxo? Está na prestação de contas oficial de 2020. Nesse mesmo documento, Rubinho gastou também 10 mil com o mesmo Rossi, dos 240 mil gastos para se eleger vereador por São Paulo. Ele foi eleito com 33 mil votos. Rubinho Nunes, que era advogado de quem? Do Mamãe Falei. Mas calma que a coisa piora, calma que tem mais coisa. Tem também, meus caros, suspeita naquela eleição do Ibirapuera de fraude de nomes. Nomes do MBL fraudaram eleições para o Conselho do Parque do Ibirapuera. Membros do movimento pediram para que pessoas de fora de São Paulo usassem um CEP do bairro de Higienópolis para se cadastrarem como eleitores e assim votarem em Amanda Vettorazzo, Adelaide Oliveira, a ex-vice do Mamãe Falei, e Ian Garcês. O pedido foi registrado em um print ao qual o DCM teve acesso e relata um diálogo a partir de um número de São Paulo. E Eric Zanon, o líder do movimento lá no Espírito Santo. E aí tem os prints aqui, ó. Pessoal de fora de São Paulo pode ajudar? Sim, podem colocar o meu CEP. E aí o Eric Zanon consegue aí fazer... o Eric Zanon do Espírito Santo acompanha a galera botando os nomes de fora de São Paulo para votar nos candidatos do MBL no Parque do Ibirapuera. Eles não têm resposta para esse escândalo. Eles sequer ocuparam esses cargos. E isso tudo aconteceu, meus queridos e minhas queridas. É importante lembrar que o financiamento do MBL, a gente começa a encontrar as confusões que existem dentro do movimento. Isso é muito interessante, gente. Então eu peço para você dar o seu like, para você valorizar esse vídeo e para você efetivamente acompanhar. Uma das envolvidas nessa confusão é a Amanda Vettorazzo. E eu quero trazer para vocês uma confusão que ela esteve diretamente metida, que envolveu um boletim de ocorrência, tá bom, meus caros? E aí depois eu quero falar sobre o expurgo que aconteceu no MBL. Um expurgo que permitiu também que a imprensa soubesse sobre muitos escândalos das contas públicas desse movimento. O que aconteceu lá naqueles anos de 2021, de 2020? O que aconteceu por lá? A gente teve uma briga entre os integrantes do MBL. Olha que interessantíssimo. Ex-MBL acusou os membros do movimento de agressão e de furto de celular. Um ex-membro chamado Mário Fortes. A Amanda contou na época a confusão, mas não desmentiu a acusação do Mário. O que ela disse na época, meus caros? A Amanda Vettorazzo, agora que fica se fazendo aí de novo nome do MBL, tem um boletim de ocorrência envolvendo a doutora Amanda. O que ela disse na época? Foi uma ocorrência que aconteceu na Rua Augusta. Durante nossas manifestações, o Mário estava circulando com amigos nos arredores do nosso caminhão de som. Sua presença nos causou desconforto, pois ele já tentou invadir o nosso escritório para tirar satisfação sobre a sua saída do movimento. Dessa vez, Mário continuou nos perseguindo depois do ato, entrando no mesmo bar que a gente. Conversei e disse que estava preocupada com eles nos seguindo, mas nada adiantou. Segundo Mário, ela gritou com ele, tá? Tivemos que ir para outro bar, onde ele também nos perseguiu. Intimidado e com medo, comecei a discutir com o Mário pedindo para ele parar de nos seguir. Foi quando ele começou a gritar e a discutir. Meus amigos, por minha proteção, levaram para dentro do bar. Após isso, eu não vi o que aconteceu. Amanda,
Segundo o Mário, teve lesão corporal e roubo, furto de celular. Ela esteve envolvida com essa questão toda, tá bom, meus caros? E isso tudo foi possível porque é o seguinte, gente, o MBL fez uma bagunça nas suas contas públicas. Porque eles queriam eleger o Arthur Duval, prefeito de São Paulo. Isso provocou, na época, uma saída que a Folha de São Paulo tentou dizer que foi calma, do Fernando Holliday. Só que não saiu o Fernando Holliday, saiu 150 pessoas. 150 pessoas do MBL. Na época, o Renan Santos explicou que o MBL continua a não lidar bem com dinheiro e nem com pessoas. O que ele disse na época? Só para deixar claro aqui, não dá para esclarecer tudo. Ele não quer ser transparente. Um cara que quer ser dono de partido, não quer esclarecer da onde vem a grana, o financiamento. Não tem transparência total, porque o que está acontecendo é uma apuração. Não vamos ser injustos com quem não fez nada, nem ser leniente com quem foi canalha. O que aconteceu é que um pessoal aqui de São Paulo adotou um comportamento canalha com relação ao movimento para nos prejudicar deliberadamente, campanhas de pessoas do MBL e o movimento em si, com coisas que serão judicializadas. Algumas dessas pessoas foram gravar conversas com coordenadores do movimento para usar essas conversas. Algo extremamente suspeito, tem gente que leva e traz, um fica denunciando o outro. Quando a gente cortar alguém, vai ter que ser cortado, porque é assim que funciona. Coisas sujas estão acontecendo e, se precisar, a gente encerra o núcleo de São Paulo. Não tem problema. Pouco depois disso, eles foram criar a tal da Academia MBL. Sabe por quê? Porque eles queriam dinheiro. Eles queriam mais dinheiro. Eles queriam mais dinheiro. Era isso que esse movimento queria, meus caros. Isso é importante. E tem, na época, eu não estou dizendo isso ouvindo fontes anônimas. Tem áudio do Renan Santos. Tem áudio do Renan Santos que a gente vai mostrar para vocês agora, olha só. Vamos lá. Vou deixar claro aqui, tá? Não dá para esclarecer tudo. Olha aí. Não tem transparência total porque está tendo uma apuração. E não vamos ser injusto com quem não fez nada, nem ser leniente com quem foi canalha. O que está rolando é que um grupo de pessoas nesse período eleitoral, não só daqui de São Paulo, adotou um comportamento canalha com relação ao movimento, começou a tomar medidas para prejudicar deliberadamente campanhas de pessoas do movimento e o movimento em si, com coisas que então vão ser inclusive judicializadas. Algumas dessas pessoas foram gravar conversas com coordenadores do movimento para poder fazer uso depois dessas conversas, tá? Algo extremamente sujo. Teve gente que é leve trás e uma tá denunciando a outra. Então, quando a gente cortar alguém, vai ter que ser cortado, porque assim... Se vocês pagassem as pessoas, talvez não tivesse leve trás, né, Renan? Funciona. Que não é assim que não é assim que opera. Ah, não, não vai dar para saber. Vai saber depois. Agora, coisas sujas estão acontecendo. E pro bem do movimento, se precisar, a gente encerra o núcleo de São Paulo. Não tem problema. Agora, estou avisando, quando pessoas saem ou pessoas estão sendo cortadas, é porque fizeram alguma coisa. Esse áudio é importante para dizer, gente, o caso do Arthur Mamãe Falei, das mulheres da Ucrânia, não é o único caso de abusos que aconteciam dentro do MBL. Muitos dos problemas do MBL envolviam dinheiro e desonestidade dos seus criadores. Vamos continuar ouvindo os áudios. E em respeito até a elas que fizeram, a gente não vai sair falando. Tá? Então é o seguinte... Vou trocar agora, vamos lá. Porque é uma coisa muito grave. É uma coisa que pode envolver esfera criminal. Tá? Coisas aconteceram, inclusive hoje, envolvendo muitas pessoas do movimento aqui de São Paulo e em outros lugares. Queridos. A gente tá tendo que trazer advogado para resolver essa merda. Porque tem gente fazendo chantagem, vou citar nomes. E aí você chama de merda um problema que você não pagaram as pessoas da campanha do Arthur. Extorsão, não vou citar nomes. Não, em vários lugares. E esse tipo de coisa, cara, chega. A gente não é refém de ninguém. Chega. Então é isso. Não quero. Isso aqui não me satisfez, quero saber mais. Desculpa, quer sair do movimento? A porta da rua é a serventia da casa. Agora, o movimento não vai ficar à deriva.
sendo alvo de coisas canalhas. E olha só, eu nem tô trazendo, eu nem tô falando o que as pessoas fizeram. Nem tô falando. Em respeito a essas pessoas. Mas, no final das contas, acabou falando e não pagou as pessoas, né, Renan? Enquanto isso, nós temos o Ricardo Almeida, que é um dos chefes das casas de Harry Potter lá da Academia MBL. Ele cita figuras como Alexander Dugin, um filósofo russo que, como com Olavo de Carvalho e Steve Bannon, é um dos expoentes da corrente filosófico-esotérica conhecida como, meus caros, tradicionalismo, e que tem ligação com grupos neofascistas em todo o mundo, inclusive no Brasil. É com esse tipo de figura aí que o MBL se mete, tá, gente? O Dugin, para quem não sabe, ele infiltrou grupos da Nova Resistência no PDT, e a Nova Resistência foi acusada de integrar uma rede de desinformação de propaganda pró-Rússia, segundo um documento do Departamento de Estado americano, tá, queridos? Notícia da Veja, não são só notícias esquerdistas aí, mas é esse tipo de gente que o MBL valoriza. Então, meus queridos, estamos chegando aqui no final do vídeo, 50 minutinhos, voltando para o começo desse vídeo ensaio. Entendeu por que o MBL foi denunciado pelo deputado Glauber Braga? E por que o Glauber Braga está sendo perseguido? Por que Glauber Braga pode perder o mandato dele? Por que o MBL decide atacar o Meteoro Brasil na semana em que o secretário de Segurança do governo Tarcísio de Freitas, o Derrite, e a sua polícia mata a rodo? O Tarcísio que apoia o MBL, tá, queridos? Nas semanas que o inquérito da Polícia Federal flagrou uma tentativa de golpe de Estado de Jair Bolsonaro e de militares que queriam matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Tem muitas razões para o MBL atacar o Meteoro. MBL, extrema-direita e bolsonarismo. Tudo a ver. É isso aí, gente. Até mais. Tchau, tchau.